capítulo de número 16. Um texto muito conhecido nosso, muito mesmo. Aplicações basicamente dentro da palavra de Deus, com 100 possibilidades de aprendizado, de conhecimento. João 16, verso 33. Você sabe de cor. E a chola diga graças ao Senhor. Graças ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Deus pela sua palavra santa e poderosa. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Fecha seus olhos. O desafio da nossa geração é crer na palavra de Deus. Não crer como mais uma palavra de Deus. É crer nas Escrituras Sagradas como a única palavra de Deus. E em Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. E que Deus te abençoe nessa noite de você crer. E de você crescer na fé, no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, eu te dou graças pela Tua palavra. Honra o Senhor por tudo que nós temos visto e vivido aqui dentro. E peço ao Senhor que o Senhor continue tendo liberdade para agir em nosso meio. Nos livra de frear o Teu Espírito, de colocar limites para o Teu agir. Que o Teu Espírito Santo tenha preeminência. Que a Tua palavra flua em nosso meio, meu Pai, debaixo da revelação do Espírito Santo de Deus. E assim possa edificar a nossa vida, nos fazer crescer e aumentar em conhecimento e na graça do Senhor. Eu oro, meu Pai, colocando esse auditório debaixo das Tuas mãos mais uma vez. E oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Alan, você pode desligar esse ar para mim aqui? Quando eu era mais novo, não dava problema. Deus é bom. Jesus disse claramente, já preguei sobre esse texto algumas vezes, nunca sobre esse enfoque que eu vou dar nessa noite. Jesus é claro quando Ele declara, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. De muitas aflições que nós passamos nesta vida, de muitas mesmas. Uma delas, eu quero falar nessa noite, e eu espero que em nome de Jesus nós possamos vencer. Vencer aqui, dentro, vencer exteriormente e avançar. Se uma das coisas que nos fere, uma das coisas que mais nos fere como gente, chama-se injustiça. A injustiça dói na gente. Ou só dói em mim? A injustiça ainda dói em você? Nós vivemos num país que nos leva a olhar a injustiça com muita frequência. Muita frequência. É injusto o que eles fazem com os nossos impostos. É injusto o que eles queriam ensinar para as nossas crianças e ainda querem. É injusto a maneira como a sociedade é organizada nessa nação. A sensação que nós temos muitas vezes é que o Brasil foi um país articulado nos últimos anos para não funcionar. É injusto quando roubam o carro de alguém que trabalhou para pagá-lo. É injusto quando você está no centro da cidade com a sua família, você, em algum sinaleiro, vê uma criança descalça, pequenininha, de 5 anos, pedindo esmola. É injusto. Não é justo. Não é justo que um homem bata numa mulher em casa. Não é justo que um homem maltrate a sua esposa. Não é justo que alguém mate o outro. Mas nós vivemos numa sociedade assim. A sociedade brasileira ficou assim. E o sangue de Jesus pode torná-la a ser uma sociedade melhor. Se nós olharmos os números do nosso país, isso assusta, né?
60 mil mortes. 13 milhões de desempregados para propaganda. Porque se você conta os 13 milhões de desempregados que não estão trabalhando e mais uma outra massa de população brasileira que está fazendo qualquer coisa para sobreviver, que está sem emprego, você vai somar mais de 25 milhões. É muita gente. Esse é o nosso país. O país que Deus nos colocou para transformar em nome de Jesus. O tema da mensagem desta noite é vencendo a injustiça e influenciando o mundo. Vencendo a injustiça, influenciando o mundo. Quando a gente fala de injustiça, injustiça não é coisa nova. A injustiça veio no mundo através do pecado. Então, desde que o homem estava no Éden, que o pecado surgiu dentro do Éden, o que nos mostra que não é a geografia que faz alguém ser bom ou mal. Porque Deus colocou Adão e Eva dentro do Éden, e dentro do Éden, aonde Deus descia todos os dias para conversar com eles, surge o pecado na terra. Não é o ambiente que nos faz pecadores. Porque se fosse o ambiente, Lúcifer nunca se rebelaria no céu, e Adão nunca se rebelaria no Éden. Nós nos esquivamos da nossa responsabilidade falando, não, mas o fulano, o ciclano, beltrano é propenso à criminalidade pelo ambiente que ele nasceu. Não, ele não é propenso à criminalidade pelo ambiente que ele nasceu. Ele é propenso à criminalidade pelo pecado que ele comete. Porque o pecado entrou no mundo e o pecado é a desgraça do mundo. Quando você olha uma criança passando fome, aquilo ali é efeito de pecado. É porque alguém pecou em alguma área, em algum momento na história, que ocasionou aquela desigualdade e aquela desgraça. O mesmo pecado que muitos praticam com gosto, com prazer, é o pecado que joga muita gente na miséria, que joga muita gente na injustiça. Quando nós pecamos, ou quando alguém peca e se deleita no pecado, ele não pode esquecer que o deleite do pecado dele é justamente a desgraça que entrou no mundo. Amém, gente? A injustiça, vamos focar nisso nessa noite, para a gente não expandir demais. A injustiça sempre existiu. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos várias histórias de homens que venceram a injustiça e influenciaram o mundo. Quando eu leio essas histórias, duas coisas acontecem comigo e tem que acontecer no seu coração também. Primeiro, eles me inspiram a vencer dentro da minha geração. Segundo, as atitudes que eles tiveram diante das injustiças servem para a minha edificação, a minha instrução para que eu siga os passos que eles seguiram. Quando você olha, por exemplo, para a vida de José, será que teve injustiça na vida de José? Pensa, um rapaz de 17 anos, amado pelo seu pai, que foi pego pelos seus irmãos e jogado numa cisterna, e foi vendido para ser escravo. E uma vez vendido para ser escravo, ele é comprado por alguém que coloca ele dentro da sua casa, que é Potifar. E quando ele está dentro da casa daquele homem egípcio, cultura totalmente diferente, língua diferente, alimentação diferente, deuses diferentes, mesmo assim não entendeu o que estava acontecendo, porque a sequência ali foi rápida até chegar ali naquele momento. A mulher do dono da casa se encanta por ele, tenta pegá-lo à força, ele foge, ela acusa ele de estupro, ele é preso. E ele vai ser preso numa prisão que com certeza não tinha ar-condicionado, não era a prisão de Estado-Maior, como tem aqui em Curitiba, na Receita Federal. Prisãozinha tranquila, esteirinha, assistindo o jogo do Corinthians, não. Não. Ele foi jogado num lugar certamente deplorável. E ali ele vai ficando um tempo. A saga de José começa com 17 anos de idade e termina com 30, quando ele assume o governo. São 13 anos de sofrimento, igual Davi. Você olha para a vida de Davi, por exemplo. O que Davi poderia dar na vida se ele seguisse o fluxo natural e não vencesse as injustiças? Eu não sei você quando você lê o texto, mas soa diferente, eu sou estranho. Um homem que tem vários filhos e o filho mais novo está no lugar mais distante pastoreando as ovelhas. Eu não sei se isso chama a tua atenção. Porque se eu, que sou uma pessoa normal, tenho 7 filhos, e uma escadinha do mais velho ao mais novo, certamente para mandar para os pastos mais longe, eu mandava o filho mais velho para cuidar. Porque lá tem ataque de leão e de urso.
Davi desprezado pelo seu próprio pai, injusto. O que ele fez para ser desprezado pelo pai? Nada. Pelo contrário, cuidava das ovelhas, matou leão, matou urso para defender a propriedade do pai que nem gostava dele. Essa é a verdadeira história de Davi. Davi era rejeitado pelo próprio pai. É só você ler as escrituras sagradas conforme está escrito lá, sem ir interpretando. É só olhar a sequência dos fatos. O filho mais novo, o caçula, de aproximadamente 1,60 m de altura, frágil, não era um homem hábil para a guerra, estava pastoreando um lugar longe. Está tudo errado. Davi, olhando pelas possibilidades da vida dele, ele tinha possibilidades de se tornar continuar sendo um pastor de ovelhas, que não era uma profissão nobre, era uma profissão comum. Ia continuar sendo desprezado pelo pai dele. Ele tocava bem harpa. E talvez ele conseguisse esse bom emprego lá com Saul, endemoniado, que precisava que ele tocasse harpa para que o demônio saísse dele. Talvez Davi tivesse esses dois destinos mais prováveis. Agora, quando eu olho a evolução de Davi, eu fico de boca aberta. Sabe qual era o tamanho do exército que Davi montou? Digo Davi porque Deus estava na vida dele, logicamente. O exército de Davi, só para você ter uma ideia, hoje os Estados Unidos tem 1.450.000 soldados. O exército de Davi tinha 1.570.000 soldados. Pensa num negócio desse. Há milhares de anos atrás. Ele foi um dos maiores engenheiros de guerra da história, um dos maiores generais de guerra. Quando você olha a história secular, e digo quando eu digo a história do mundo, você vai ver grandes generais de guerra, como Alexandre o Grande, por exemplo. Mas você olha a vida de Davi, pensa você comandar quase Curitiba inteira de soldados de guerra, prontos para dar a vida por você, porque o exército de Davi amava ele, a ponto de que eles não queriam que Davi fosse à guerra, porque eles diziam assim: Davi, não vá, porque se por um acaso você morre, apagará a lâmpada de Israel. Ou seja, você nos ilumina aqui nessa cidade, nessa terra. Fique aí e nós guerreamos as suas guerras para você. É o que qualquer líder quer, de qualquer time do mundo, que os seus companheiros, aqueles que estão debaixo da sua autoridade, dê a vida por ele. Seja para atingir uma meta, seja para avançar em alguma área. Davi tinha tudo isso, mas ele não tinha de 50 pessoas, ele tinha de 1.570.000 pessoas. Só de soldados. Você olha a vida de Esther, por exemplo. A vida de Esther. Esther foi órfã de pai e de mãe. Foi criada por um parente. E um dia ela estava em casa, o problema de Esther é que ela era bonita. Ela estava em casa, e o rei, muito indignado com a sua esposa, baixa um decreto dizendo: Vaste não entra mais diante de mim. Eu quero que procurem em todo o meu reino uma mulher, porque eu quero outra mulher no lugar de Vaste. Esther, na sua casa, tranquilamente bate na porta da casa dela. Soldados: ó, é o seguinte, tem uma mulher virgem aí dentro? Tem. Então agora ela não vai casar com quem ela quer, ela não vai morar com quem ela quer. O rei está exigindo que ela vá para o harém do rei. O que é o harém do rei? É um harém de mulheres que seriam usadas para o benefício sexual dele. É injusto isso? Super. O que ela fez? Para ser levada para um harém, no meio de um monte de mulheres que seriam escravas sexuais de um rei ímpio. Lá estava Esther. A vida de Daniel. Está certo que o povo de Israel pecou e veio o reino do norte, a Babilônia, e levou o reino de Israel cativo. O que Daniel tinha a ver com isso? Ele era íntegro, correto. Ele foi levado, separado dos seus pais enquanto era garoto, e foi levado na corte do rei, o trono de Satanás, o lugar talvez mais ímpio da terra naquela época. E agora falaram para ele assim: esqueça a tua língua, esqueça a tua religião, esqueça tudo. Você vai comer a minha comida, vai falar a minha língua, vai estudar os meus costumes. Injusto? Sim. Super injusto. Demasiadamente injusto. Agora a questão é: dá para vencer essa injustiça para ser alguma coisa? Para influenciar o mundo? José influenciou o mundo, venceu a injustiça e influenciou o mundo. Administrou o Egito e comprou o Egito para Faraó. Trouxe a nação inteira para comer na terra do Egito. Esther salvou a sua geração inteira.
O rei ia matar todos os judeus daquela região, daquela época, dentro do reino. Um reino bem pequenininho. Da Etiópia até a Índia só. Todos os judeus morreriam. Num único dia. E ela livrou todos eles da morte. E Daniel fez Nabucodonosor reconhecer que só existe um Deus em cima dos céus, que é maior do que todos os outros deuses que eram demônios na sua época. E Davi expandiu o reino. Nunca o reino de Israel foi tão glorioso quanto foi na época de Davi. Salomão embelezou o reino, mas quem conquistou foi Davi. Dá para vencer? Dá. Esses homens venceram. E eu vejo algumas coisas em comum nesses homens e nessa mulher. Primeiro, identidade. Diga assim, identidade. Mesmo José no Egito, Daniel na Babilônia, Esther escrava no palácio do rei, Davi sendo humilhado pelo seu pai, eles não se esqueceram de quem eles eram. Isso significa que eles não negociaram os seus valores. Gente que não negocia valor é gente que vence a injustiça. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Inclusive, na relação de Davi foi muito interessante. Quando o profeta começou a imaginar que outro homem seria rei de Israel, Deus falou assim, não julgue conforme a aparência, porque eu olho o interior do homem. Deus olha para o nosso interior, para os nossos valores internos. Homens que vencem a injustiça e influenciam o mundo, primeiro, são homens que não negociam seus valores. Não pode ser como Esaú, que vendeu valores espirituais eternos por um prato de comida. Como tem gente que vende a santidade para mentir, para manter o salário no final do mês. Como há pessoas que mentem, que usurpam, que roubam. Afinal de contas, ele precisa comer no final do mês, ele precisa do salário. Aí os valores são negociados. Você não vê em momento algum José se curvando diante dos costumes dos egípcios. Você não vê isso acontecer. Você não vê em momento algum na história Daniel, mesmo na Babilônia, dizendo assim, quer saber? Que se dane, já que eu estou aqui mesmo, Deus esqueceu de mim, a geração minha vai padecer aqui nesse lugar da Babilônia, longe de casa, Deus virou as costas para nós, eu vou fazer o que bem me entende, afinal de contas eu tenho moral com o rei. Ele adquiriu isso ao longo do tempo. Você não vai ver Esther se vendendo ou vendendo seus princípios e valores. Mesmo sendo levada escrava, sem direito de escolher o marido, sem o direito de ter uma casa, sem o direito de poder arrumar os seus aposentos conforme ela queria, provavelmente como uma mulher quer. Mesmo Davi sendo colocado no pasto, mesmo Davi, o filho mais novo, sendo excluído do rol da família, você não vê Davi falando mal do seu pai. Você não vê Davi falando mal do seu Deus, você não vê, pelo contrário, ele cuidava das ovelhas a ponto de dar a sua vida para que elas continuassem vivas. E a ovelha era do pai dele, não era dele. Do pai dele que humilhava ele. Homens que não negociam seus princípios. Será que você pode falar bem alto e dizer assim, eu não posso negociar os meus princípios e os meus valores. Quando eu não negocio princípios, eu vou para um segundo patamar. Eu adquiro uma fé inabalável. Diga assim, uma fé inabalável. Conforme a minha identidade vai se reforçando, a minha fé vai se tornando sólida. Porque eu vejo que quando eu não negocio valores, Deus me guarda, Deus me abençoa, Deus abre portas para mim, para que eu continue sendo íntegro e correto, e a minha fé vai se solidificando e aumentando. Ela vai se tornando robusta. A fé vem pelo ouvir, é lógico que vem, e pela palavra de Cristo. Ela se solidifica no nosso interior conforme a gente pratica, porque a fé sem obras é morta. A partir do momento que José foi vendido, mas não negociou seus princípios e permaneceu fiel ao Senhor, seu Deus, e aos seus valores pessoais, não roubou a Potifar, não deturpou a Potifar, ele subiu de cargo. Ele foi colocado como encarregado da casa. Administrador dele, que era um grande homem no Egito. É certamente que isso deu força e fé para ele, para enfrentar a própria mulher do seu chefe.
Afinal de contas, ele foi vendido, não negociou o seu valor. E não negociando o seu valor, ele viu que Deus o abençoou. Ele viu que estava na rota certa. E agora a mulher veio com uma proposta de dormir com ele. Ele disse, não, se Deus me guiou até aqui, certamente vai continuar me guiando com você ou sem você. Vai continuar me abençoando com você ou sem você. Daniel olhou e disse assim, olha, eu não quero comer as comidas do rei. Simples de entender por causa da dieta de Daniel daquela época. Não era dieta de embelezamento, não era dieta disso. Daniel estava simplesmente se abstendo de se contaminar de carnes e de produtos de alimentação que a lei de Moisés proibia e que o rei comia. Ele disse, olha, tudo que você está colocando para mim aqui, para o servo do rei que estava alimentando ele e os demais, tudo que você está me trazendo aqui é imundo. Faz o seguinte, eu só quero comer as verduras e os legumes, porque isso aqui na lei de Moisés está valendo. O encarregado de alimentar Daniel falou assim, poxa vida, se o rei sabe que eu estou te dando uma alimentação diferenciada, e se você ficar magro e meio amarelado, ele vai mandar me matar. O Daniel falou para ele assim, não, fica tranquilo, o Senhor é conosco, Ele vai nos abençoar. E Daniel começa a comer só frutas, legumes, verduras, coisa que a gente gosta de comer, né? E ele ficou mais forte e mais inteligente do que todos os outros rapazes que foram levados com ele. Agora faço uma pergunta, simples. Só comer frutas e verduras faz a gente ficar mais inteligente? Não. É porque ele tinha uma disposição no coração dele de não negociar valores. E Deus colocou, a Bíblia fala que Deus colocou um espírito excelente sobre a vida dele. E tudo que Daniel fazia era muito, muito, muito superior ao que todos os outros faziam. Isso deu força para Daniel, para crer que se Deus o fortalecia comendo só legumes, Deus também o livraria algum dia de covas de leões. Quando eu não negocio os meus valores, a minha fé vai se solidificando cada vez mais. Uma fé inabalável, que me leva a outra coisa. Essa fé inabalável me leva a ter resiliência. Diga assim, resiliência. Continua dizendo comigo, diga capacidade de aguentar a pressão. Capacidade de aguentar a pressão sem se deformar. Eu consigo aguentar as oposições da vida sem deformar o meu caráter. E se me pressionarem? E se eu for como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e porque orava 3 vezes ao dia foi pego e foi lançado na cova dos leões? Eu vou continuar sendo íntegro. Porque eu não negociei valores. Deus solidificou a minha fé. Eu consigo suportar as dores da vida. É injusto? É injusto. Mas eu venço e ainda influencio o mundo. O maior reino da terra foi influenciado por um rapaz. Ele começou rapaz. E ele terminou com mais de 80 anos. Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele já era um senhorzinho de 80 anos. José foi lançado da mesma forma no calabouço, na prisão. E ali talvez ele poderia chutar o pau da barraca e dizer, então quer saber mesmo? Já que está piorando, melhorou, agora caiu. Não. Vou deixar de adorar esse Deus. Não. Ele tinha capacidade de aguentar. O que eu acho interessante desses homens é que Jesus não tinha morrido por eles ainda. Nenhum deles estava coberto pelo sangue de Jesus como você está. E exceto a explícita citação de Daniel, Esther, José e até Davi ser ungido como rei, nenhum deles tinha o Espírito Santo como você tem. Unção, eles não sabiam nem o que era. Para eles, unção de Deus era um azeite na cabeça do rei ou do sacerdote só. E se fosse ungido um sumo sacerdote na nossa geração, pode morrer todo mundo. Ele vai morrer de velho lá na frente. É a próxima geração que vai ter um sumo sacerdote, não é essa. Quando Deus ungia um profeta, ou ele caía em pecado e todo mundo torcia para ele ser pecador e morrer, para Deus ungir outro profeta. Caso contrário, ele iria envelhecer, profeta. Esther não sabia nem o que era isso. Graça divina, eles não tinham nem ideia do que era. Favor imerecido de Deus aos homens, não sabiam o que era. Venceram a injustiça e influenciaram o mundo.
Resiliência, a capacidade de aguentar, de permanecer sem desanimar. Isso nos conduz a grandes vitórias. Grandes vitórias. E no final de tudo isso, fez no coração deles uma perseverança para continuar guardando os seus valores, mantendo a sua fé e sendo resilientes. Até o dia que Deus terminasse com aquela injustiça. Daniel foi o único que teve revelação de quando Deus ia acabar com aquilo. Você não vê menção nenhuma de Deus falando para Davi, quando você tiver 30 anos, as injustiças vão cessar. Ele não tinha essa ideia. Para ele, era um estado permanente. Esther não tinha ideia de que ela seria ou teria, no final da sua história, uma grande posição no reino, ela e o seu primo. E que ela teria influência sobre o próprio rei, que comandava aquele pequeno impériozinho da Índia até a África. Todos esses homens são extraordinários. E essa mulher. Mas nenhum deles é igual ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram maravilhosos no seu estado, mas Jesus superou todos eles. Jesus veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Ele veio para salvar os judeus em primeiro plano e os judeus o rejeitaram e colocaram ele numa cruz. Quando eu leio as Escrituras, me fascina, sério. Quando você olha a história da Bíblia e todas as histórias que tem aqui dentro, você vai ver que Paulo estava demasiadamente certo e inspirado pelo Espírito Santo quando ele disse: eu sei que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não é injusto e não pode fazer a injustiça acontecer porque Ele é santo. Mas Ele observa o mundo dos homens, vê que as injustiças acontecem e usa as injustiças para colocar os seus filhos em posição de destaque, se eles não morrerem debaixo da injustiça. As injustiças na vida de José o conduziram para sentar no trono. As injustiças na vida de Esther a conduziram a ser influente sobre o rei e livrar a sua nação. As injustiças na vida de Davi o empurraram para o trono. As injustiças que o diabo e que a sociedade impôs sobre Jesus o levou na cruz. E o diabo achava que estava vencendo. E no final das contas, na cruz, foi destruída toda a inimizade entre nós e o Pai. As injustiças que estão sobre você hoje, se você está em Cristo, estão te empurrando para você assumir a sua posição diante de Deus. É o sócio que é injusto, é o patrão que é injusto, são as famílias injustas, não importa. Deus pega esta injustiça ou estas injustiças e te empurra para o seu lugar. Para o lugar que você tem que assumir. Eu quero ler 2 textos com você. Separa para mim lá, Juninho, por gentileza, Hebreus 12, 2. Separa e coloca para nós, por gentileza. Hebreus 12. Olha lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que fez Jesus superar isso? Está aí. Ele olhou lá na frente e ele entendeu, não há injustiça que permaneça para sempre. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O qual pelo gozo que estava proposto, pelo aquilo que ele enxergou de gozo que estava proposto a ele, se ele vencesse a injustiça. Ele suportou a cruz.
A injusta cruz. Era injusta a cruz. Para quem gosta de teologia um pouquinho mais avançada. Lembra quando Jacó foi abençoar os 2 filhos de José, o que ele fez? O que ele fez? Ele abençoou os 2 meninos. Se colocava a mão sobre a cabeça de cada um dos meninos de José. Mão direita sobre um mais velho, mão esquerda sobre o mais novo. Ele inverteu a mão. E dessa posição ele abençoou os 2 filhos de José. E José falou: pai, o senhor está errando. Troca as mãos porque os filhos estão na posição correta. Ele falou: não, eu vou fazer assim. Porque é assim que vai ser. Deus fez a mesma coisa na cruz. Ele pegou a injustiça que era minha e botou sobre Jesus. Pegou a bênção que estava sobre Jesus e colocou sobre a minha vida. E diz: é assim que tem que ser. É assim que vai ser. Mas está errado, o justo pelo injusto. Não, é assim que tem que ser. A justiça dele vai para quem não merece. Graça. E a afronta vai sobre ele. Juninho, põe para nós, por gentileza, Romanos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. As injustiças que vocês estão passando, as injustiças que passamos, servem para nos colocar diante do nosso propósito. Se você crê nisso, digam glória a Deus nessa noite. Olha lá. Paulo foi açoitado várias vezes, foi apedrejado basicamente algumas vezes. Foi expulso, foi preso injustamente. Olha o que ele declara: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A sua tribulação é leve e momentânea. Nós estamos aqui de passagem. Essa injustiça pela qual você está passando vai passar. Se você não negociar seus valores e deixar a fé surgir no seu coração, não abandonar os seus princípios e valores para que a fé venha, você vai ter atitudes que vão te conduzir a vencer a injustiça e você vai influenciar aonde você está. Eu não acredito que Deus salva uma pessoa para deixá-la isoladamente salva. Deus salva para que ela possa influenciar o ambiente aonde ela está vivendo. Alguém duvida que Jesus influenciou? Alguém duvida que Jesus foi injustiçado? Ele venceu a injustiça e influenciou o mundo. Nós também passamos por injustiças, mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tradução bem para o português. Essa leve e momentânea tribulação que passamos produz para nós um resultado muito mais excelente. O que Deus está produzindo em nós, no meio dessa injustiça, é muito mais excelente. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa é o teu Pai. Ele te ama e Ele não te jogou no mundo dizendo: vai, se vira. Você não é um espartano que foi jogado no mundo e se sobrevive e vai para o céu. Ele está com você. Ele está conosco. Quando a gente passa por injustiça, Ele pega aquela injustiça e fala assim: eu vou dar um jeito de todas as coisas, essa injustiça se transformar para o bem daqueles que me amam. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você agora. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Injustiças na vida dos eleitos, e quando eu falo eleitos, são aqueles que amam o Senhor. A injustiça ou as injustiças que Deus permite, e Deus lança a mão delas para usar na vida dos salvos, dos eleitos. Elas servem com um propósito: me empurrar para tomar a minha posição. No meio dessa injustiça, aonde está Deus? Você pode se perguntar. E eu posso dizer para você: do seu lado. E quando eu deito a minha cabeça no travesseiro e acho, pastor, que não vai dar, aonde está Deus? Do seu lado. Nunca te deixarei, diz o Senhor,
jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde está Deus? Do seu lado. E um dia, ainda nessa era, você vai ter aflições. Vai. Umas passam, outras vêm, algumas em forma de injustiça, outras em formas de doenças, outras em forma de perseguições. Nessa noite nós estamos falando sobre uma das facetas do sofrimento da aflição, que é a injustiça. No mundo você vai passar por isso, mas tenha bom ânimo. Alguém já venceu e disse, eu venci. E por que ele dá essa garantia? Porque ele está conosco. É como se ele estivesse dizendo, eu já fui injustiçado, sei como venço. Não negocie seus valores, porque eu vou trabalhar através dessa injustiça para fazer você chegar no lugar de honra. Porque nesse lugar de honra Deus é exaltado. Quando é que Deus foi maximamente exaltado na vida de José? Quando ele sentou no trono. Quando a glória de Deus explodiu na vida de Davi, quando ele tinha um exército gigantesco debaixo da sua autoridade e adorava ao Senhor pelas ruas de Jerusalém. Quando foi que Deus foi maximamente glorificado na vida da rainha Esther, a Hadassah, quando ela influencia o rei e o rei cancela o edito de morte dos judeus e eles prevalecem como nação. Uma festa que é realizada até hoje, lá por volta do dia 20 de fevereiro. A festa do Purim. Quando é que Deus foi maximamente glorificado em Cristo? Quando na cruz do Calvário Ele cancela toda a divergência, toda a inimizade entre nós e Deus, cravando contra Ele na cruz do Calvário toda a cédula de dívida que gritava contra mim e contra você. Ali Deus explode em glória e diz, é isso! Fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Não negocie seus valores, a sua fé vai se solidificar. Ela vai se solidificar, você vai se tornar resiliente. Você não vai envergar, você não vai quebrar, melhor dizendo. Você não vai deformar o seu caráter diante das lutas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E você vai adquirir uma perseverança extraordinária que levará Deus a ser engrandecido em cada vitória que você tiver. Mas se você desistir por causa da luta, se você desistir por causa das pressões da vida, se você negociar os seus valores, você não vai atingir o potencial máximo que Deus colocou sobre a sua vida. No mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor mais uma vez. Você que está passando por injustiça, ou quem sabe você está passando por outro tipo de aflição, essa pregação também é para você nessa noite. O teu Senhor venceu, você vai vencer porque Ele está com você. Ele está com você, Ele está com você. Ele está com você. Se você está em Cristo, Ele está com você. Ele está com você. Por quê, pastor? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há. Você não é inimigo de Deus, não. A cruz acabou com a inimizade. O serviço foi bem feito, acredite. Deus não precisa do teu esforço nisso. Deus precisa que você manifeste fé. E a fé sem obras é morta. Permaneça não negociando seus valores. Uma fé sólida vai ser formada dentro do seu interior ao longo do tempo. Vai se solidificando, se tornando, como diz o nordestino, com mais sustância. Vai se tornando mais forte dentro de você. E aí você vai se tornar resiliente. Você não vai quebrar diante das adversidades da vida. Você não vai deformar. Você vai ter capacidade de aguentar a pressão e permanecer fiel. Mesmo se te jogarem numa fornalha, se te jogarem numa cova de leões, para você não fará diferença. Importa que Deus está com você, tanto na cova, quanto no forno ardente ou em qualquer outra situação. E aí você vai ser perseverante, porque você viu que deu certo, permaneceu fiel, Deus te abençoou, fortaleceu a tua fé, tuas pequenas conquistas te animam para as grandes conquistas, você se torna resiliente, e aí você vai dizer para você mesmo, eu vou continuar até morrer.
Porque esse é o único caminho, a única verdade, a única vida. Eu tenho que estar em Cristo e caminhar com Ele. Se todos sofreram injustiça, eu não sou um em 1 milhão. Eu sou um no meio de uma multidão que também sofreu e venceu. E se Ele venceu, eu também vou vencer. Jesus está conosco. O Senhor Jesus derramou seu sangue para nos salvar. E eu quero orar com você nessa noite. Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, meu Pai, de tantos exemplos que nos inspiram e nos instruem a vencer as injustiças e a influenciar o mundo, meu Pai. Nós nos colocamos na posição de obediência à Tua palavra nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoe de não negociar os nossos princípios e valores. Mesmo que nos seja ofertado grandes somas, meu Pai, mesmo que as oportunidades sejam lindas financeiramente, abençoa Teu povo de não negociar valores e princípios. Abençoa-nos, meu Pai, de ter uma fé inabalável. Não na força do nosso braço, mas na força de Adonai, o nosso Deus, o Senhor, Deus dos céus. Jeová, o nosso Deus. Nos abençoe, meu Deus, de sermos resilientes, de aguentarmos a pressão, meu Pai, que o espírito do anticristo está exercendo sobre a igreja, para vencermos e triunfarmos, para que quando a trombeta soar, possamos estar de cabeça erguida, para irmos para com o Senhor, para a eternidade. Nos abençoe de perseverar nisso, meu Pai, para que o Seu nome seja glorificado em nós. Se alguém aqui está fraco, meu Pai, está fraquejando, está pensando em desanimar na fé por causa das injustiças, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus, fortalece ele, fortalece ela, meu Pai. Faça-os sólidos na Tua presença. Abençoe esta casa de oração, meu Pai. Que não venhamos a vender o nosso evangelho, que é o evangelho de Jesus, meu Pai, por nenhuma fórmula miraculosa, humana, de fazer a igreja acontecer. Que a nossa igreja permaneça na Tua palavra, permaneça subserviente ao Teu Espírito Santo, permaneça humilde, meu Pai, de mãos dadas, reconhecendo que todos nós um dia pecamos e vivíamos no pecado, e pela obra do Senhor fomos salvos. Nos abençoa, Senhor. Abençoa-nos de avançar nessa fé, porque ela é evangélica, baseada nos evangelhos de Jesus, nos ensinos do Senhor. No mundo tereis aflições. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor e glorifique o nome dEle. Exalte o nome de Jesus.